E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Essa vai ser a nossa primeira videoaula e já é umas 10 vezes que eu tô tentando gravar e não tá funcionando. Espero que funcione, que fique boa. É a primeira vez que eu tô gravando uma videoaula na vida. Mas é isso, né? Agora eu estou com saudade de vocês, espero que as aulas voltem logo, mas enquanto não voltam, a gente continua por aqui. Eu recebi os vídeos de vocês, os vídeos e os textos que a maior parte enviou falando sobre a leitura da semana do dia 11 até o dia 24, né, que foi o tempo que a gente ficou sem comentar a leitura por conta que os cultos e as aulas foram suspensas. E eu fiquei muito feliz de ver que vocês estão acompanhando certinho, muito feliz mesmo, que vocês continuem assim, então de parabéns. E agora eu vou falar sobre a minha leitura favorita, que foi a de Êxodo 40, o versículo 36, 37 e 38. E eu vou ler rapidinho só para vocês entenderem qual que é a passagem, né? Os israelitas levavam seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam fogo queimando em cima dela. Eu gostei dessa passagem porque ela mostra o quanto era importante para o povo de Israel que Deus guiasse eles, que Deus estivesse em todas as decisões deles, e Deus realmente guiava eles, porque quando a nuvem que ficava sobre a tenda subia, eles sabiam que era hora deles partir. E se ela permanecia, eles também permaneciam no mesmo lugar. Até na minha Bíblia tem um comentário que eu fiquei meditando, que é sobre. Eu vou ler um pedaço. Após o povo de Israel ter construído a tenda sagrada, Deus a encheu com a sua glória. Sem a glória de sua presença, o trabalho não estaria terminado e a tenda sagrada seria inútil. A mensagem principal de Êxodo é que Deus está pessoalmente presente no meio do seu povo. Eu fiquei meditando que assim tem que ser na nossa vida também. A gente tem que colocar Deus como prioridade. Porque de nada adianta a gente seguir um tanto de lei, de regra, sem nem pensar em por que a gente faz isso, se a gente não desejar fazer isso, se a gente não fizer de coração e desejar a presença de Deus nas nossas vidas. E o povo de Israel, eles desejavam, eles sabiam que a presença de Deus era importante, porque de nada adiantava eles ter construído a tenda se Deus não tivesse lá na tenda. De nada adiantava se não tivesse a presença de Deus. Continuando, depois que eu já falei da minha leitura favorita, né? Vamos entrar no assunto da aula. Na aula passada, a gente tinha comentado sobre lei e graça. E a gente tinha falado sobre a importância de cada um, o que é cada um e tal. Mas eu acho importante a gente recapitular para depois a gente continuar e aprofundar mais. O tema da nossa aula é o que aprenda ao ler a Bíblia. Por isso que a gente está falando sobre lei e graça, porque lendo a Bíblia, a gente aprende mandamentos, a gente aprende regras para a gente viver bem, para a gente agradar a Deus, se aproximar de Deus. A Bíblia é o nosso manual, o manual de vida que o Senhor deixou para nós. E o que um manual tem? O manual tem várias explicações de como se deve montar um objeto, de como se deve manusear o objeto e tal. E a Bíblia, assim como o manual, ela tem explicações de como a gente deve viver, ensinamentos para a gente viver bem. E esses ensinamentos a gente chama de lei. Então, o que é a lei? A lei são mandamentos, regras de conduta e regras de vida. E vamos comentar para que propósito Deus deu a lei ao povo de Israel, que a gente já leu aqui em Êxodo, Levítico, a gente está lendo, né, sobre as leis e por que Deus deu essas leis. Deus deu essas leis para que eles obedecessem e assim agradassem a ele, se aproximassem dele e vivessem de forma diferente também. Isso é uma das importâncias, porque eles eram um povo escolhido por Deus, separado, né? Uma nação santa, escolhida de Deus, e Deus queria que eles fossem diferentes dos outros povos, tivessem uma cultura diferente.
E como eles tinham sido cativos no Egito e tinham vivido lá bastante tempo, eles tinham adotado vários elementos da cultura egípcia, eles tinham aprendido várias coisas e estavam guardando aquilo no coração. E Deus não queria isso. Deus queria tirar toda a sujeira, limpar o coração deles e ensinar eles a viver de uma forma diferente, uma forma melhor e que fosse mais correta e justa. E por isso Deus deu as leis. A lei, ela não tinha poder para salvar uma pessoa. Quem obedecia à lei era abençoado e quem não obedecia à lei era amaldiçoado. E a gente vê isso muito bem no decorrer da nossa leitura, a gente vê e vai continuar vendo que existem punições para as pessoas que desobedecem à lei, inclusive punições de morte. E essas punições são a maldição que vem sobre as pessoas que desobedecem. Mas a lei, ela não tinha o poder de salvar. A gente sabe que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer, e a gente também sabe que a nossa salvação não vem por meio das nossas ações, não é pelo nosso mérito, pelas nossas boas ações que a gente vai ser salvo, mas sim por acreditar em Jesus, por receber Ele na nossa vida, e receber a graça de Deus e por isso nós somos salvos. E também naquela época era dessa forma. Se eles tinham fé, se eles acreditavam em Deus e viviam uma vida para agradá-lo, então eles recebiam a salvação. A lei hoje, vocês acham que a lei hoje é importante? Hoje a lei ainda permanece? Porque a gente fala que essas pessoas, né, do Antigo Testamento, essas pessoas aí de Israel, dessa época, elas viviam no tempo da lei. E hoje a gente fala que a gente vive no tempo da graça. Mas, então a lei hoje não tem importância? A lei foi descartada? Vamos entender isso melhor. O homem não conseguiu cumprir a lei totalmente, por conta da sua velha natureza, da carne. Eu quero ler com vocês Romanos 8:3. Romanos 8:3. Que diz assim: Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. O que esse versículo está dizendo? A lei não conseguiu gerar no homem essa santidade, esse desejo de santidade. Então, Deus veio e fez algo diferente. Ele enviou Jesus, que se sacrificou por nós, e agora, por meio da graça, nós conseguimos não só ter a salvação, mas obedecer à lei. Então, eu vou ler também Tito 2, versículo 11 e 12. Versículo 11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. 1. A graça salva. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. 2. A graça nos ensina a viver de forma correta, nos ensina a viver em santidade e abandonar a nossa velha natureza. A nossa velha natureza nos impedia de obedecer à lei e cumpri-la corretamente. Mas agora a graça, ela nos salva e por meio dela nós também temos força para nos santificarmos e cumprirmos a lei e renunciar às nossas paixões e vivermos uma nova vida, vivermos uma nova natureza, recebermos uma nova natureza de Deus. Porém, a graça não é uma autorização para pecarmos. Muito pelo contrário, né? A graça é o que vem nos capacitar para nos santificarmos e viver de forma a agradar a Deus e viver de forma mais justa. Mas o que dizem por aí não é bem isso. Existem muitos ensinamentos deturpados por aí, muitos pastores que pregam a chamada hipergraça.
o que vem a ser a hipergraça? A hipergraça é dizer que Jesus ele já fez tudo, ele se sacrificou por nós, nos perdoou de todos os pecados, inclusive dos que nós viremos a cometer. Então, a gente não precisa mais de jejuar, de orar, de buscar nos santificarmos, de viver de uma forma melhor, de tentar mudar as nossas atitudes e buscar ser melhores, porque, Jesus já fez tudo mesmo, ele já nos perdoou de todos os pecados, para que isso? Mas não, a gente sabe que a graça, ela nos capacita a ser melhor. Então a graça veio justamente para isso, para que a gente viva uma vida melhor, para que a gente se santifique. Então, esses ensinamentos, eles são muito perigosos, porque eles pregam o amor, eles pregam a bondade de Deus e tal, mas não pensam, não tratam da questão da santificação. Agora eu vou responder aquela pergunta sobre a lei, né? Se a gente precisa da lei hoje. A lei, ela era dividida, como eu disse, em ritualística, cerimonial, né, de festa e tal, lei civil e a lei moral. A lei civil, a gente não precisa mais, porque a gente tem a nossa lei civil, a lei do nosso país. E a lei cerimonial, ritualística e tal, a gente não precisa mais também, porque todos os sacrifícios, tudo o que precisava para a salvação, Jesus já fez, a gente não precisa mais disso. Mas a lei moral, essa sim a gente precisa, porque Jesus veio reafirmar essa lei. Na Bíblia está escrito que Jesus, ele foi o fim da lei. Mas não o fim no sentido de que a lei acabou porque Jesus veio, mas o fim no sentido de cumprimento. Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu, a gente não precisa mais dos rituais. Agora a gente tem livre acesso a Deus, a gente é salvo quando a gente acredita em Jesus e recebe Ele nas nossas vidas, mas a lei moral, Jesus continuou reafirmando. Por exemplo, a questão de não adulterar. Nos 10 mandamentos falava, não adulterarás, certo? E aí Jesus veio e em um de seus sermões, Jesus disse assim, na lei falava que não podia adulterar, mas eu digo a vocês que qualquer um que olhar para a mulher do próximo e desejar ela, já cometeu adultério. Então, assim, ele só subiu o padrão da lei. Jesus só subiu o padrão da lei, ele não excluiu a lei e falou, agora vocês não precisam mais dela, mas ele subiu o padrão. Outra coisa, quando ele fala sobre... Até algumas pessoas comentaram sobre isso, falando que gostou disso na leitura e tal, que Jesus fala assim que a gente tem que amar os nossos inimigos. Ele fala assim, antigamente falavam que vocês tinham que amar os irmãos e odiar os inimigos, mas agora eu digo a vocês têm que amar os irmãos e amar os inimigos também. Então assim, Jesus só subiu o padrão da lei, mas hoje a gente tem condições de cumprir a lei por causa da graça, porque ela nos dá força para cumprir. Então, assim, nada de hipergraça, nada de tá tudo ganho, tudo fácil assim, e a gente não precisa fazer nada. Não, a gente precisa viver de forma a agradar a Deus e buscar a santificação, até mesmo por gratidão, né? Porque depois a gente vê tudo isso na nossa leitura, né? Todas essas leis, toda essa dificuldade que o povo tinha, porque eles não podiam falar com Deus livremente, eles precisavam do sacerdote que fazia o sacrifício por eles, pro perdão do pecado deles e tal. A gente viu toda essa dificuldade que o povo tinha, todas essas leis para obedecer, e agora hoje tudo tão mais fácil pra gente, porque Jesus veio, Jesus se entregou por nós, o véu do templo se rasgou, hoje nós temos acesso livre a Deus, nós podemos falar com Ele a qualquer momento, sentir a presença dEle, ter a glória dEle sobre a nossa vida. O Espírito Santo habita dentro do nosso coração, ele nos guia, ele nos conforta, nos consola, nos dirige. A graça nos dá força para vencer o pecado. Então, assim, a gente tá com tudo mais fácil. Por que a gente não vai ser grato e viver de forma a honrar isso que Deus fez por nós? Para encerrar a nossa aula, eu quero ler aqui em Gálatas 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, para concluir, que a gente possa deixar que o Espírito de Deus dirija nossas vidas e seguir os conselhos, os ensinamentos de Jesus, sempre meditando na sua palavra. É isso.
Tchau, tchau!